Nós vamos voltar para a política agora. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, volta a atacar Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. Então, cada vez mais o tempo vai passando. Ciro afirmou que o petista não renovou as ideias, nunca pediu perdão pelos erros cometidos durante os governos dele e agora se presta a enfrentar mais uma disputa política. Para o ex-ministro, Lula está se aliando às mesmas pessoas, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. Já em coletiva de imprensa, Ciro também alfinetou o presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes afirma que há necessidade de criar uma união contra, abre aspas, bote, fecha aspas, do presidente nas eleições presidenciais do ano que vem. Então, Ciro falando que Bolsonaro está armando um bote em relação às eleições presidenciais do ano que vem. Eu começo com você, Zé Maria. De fato, o Ciro nunca vai esquecer aquela promessa que o Lula iria apoiá-lo na eleição contra Bolsonaro, mas aí veio o Haddad e essa relação nunca mais será a mesma, né, Zé Maria? Pois é, e tá uma relação diferente e abusiva, né? Ciro é um poço até aqui de mágoas, né? Agora, eu vejo uma certa coerência na decisão do PT. Veja bem, se o PT tem certeza que vai ao segundo turno, por que apoiar já no primeiro turno alguém? É evidente que é estranho esse tipo de acordo, né? Então é por isso que o PT não quer apoiar ninguém e faz esse voo solo e sempre foi assim. O PT detesta essa ideia de colaborar, o PT detesta essa história de apoiar alguém, ele quer apoio de todo mundo. E é tão arrogante esta postura do PT que nem se dá o trabalho de responder ao Ciro. O Ciro fica brigando com o PT, a Gleisi Hoffmann, não, num determinado momento nós vamos voltar a falar com o Ciro, por quê? A arrogância petista indica que vai para o segundo turno, vai precisar do Ciro, então não responde. Aí fica o Ciro batendo no PT sozinho. Já houve, inclusive, ali no PDT, conversas dizendo, olha, não é uma política boa esta de bater no PT, porque no final há uma divisão de votos exatamente pela esquerda e assim por diante, né? O João Santana não conseguiu mudar essa ideia do Ciro, fazer o Ciro paz e amor, não. Ele continua batendo e vai continuar batendo porque é mágoa para todo lado, né? Bernardo, ele até tentou, né, o João, com certeza, né? Ciro tá dançando, mais solto, mais leve, né? Mas aí quando ele é Ciro, não tem jeito. Agora, quando Bernardo, ele é Ciro, é verdade. Agora, sempre acontece isso, né? O PT, vamos fazer uma união, só que eu sou a cabeça da chapa. E é sempre assim. E foi o que o PT fez na eleição passada e agora, com as pesquisas indicando aí... Lula com 171%? Exato. Então, não vai ser agora que o PT vai deixar o Lula de fora, né, Bernardo? É verdade. Olha, na verdade, o PT tem uma capacidade fantástica. Eu realmente fico, assim, admirado com a capacidade do PT. Quando o governo, ou melhor, quando a oposição lá nos anos 80, 90, o PT rechaçava tudo e todos. Antônio Carlos Magalhães, falecido, ACM, ele era uma espécie de demônio para o PT. Paulo Maluf, então, nem se fala. Só que, quando chegou perto das eleições, se estenderam tapetes vermelhos para Maluf, foram na casa do Maluf, conversaram com o ACM e o PT tem essa capacidade de atrair. Bom, eu lembro até que a presidente Dilma, eu ia fazer presidenta, mas eu não sou da esquerda, a presidente Dilma Rousseff falou que, se for preciso, nós até negociamos com o diabo. Foram palavras da Dilma, não são minhas as palavras. Então, para eles, negociar com o diabo, com quem quer que seja, desde que esteja no projeto de poder. E agora eu vejo o Ciro Gomes, né, que é um ícone dos desequilibrados, um ícone daqueles que não têm papas na língua e que, se tiver que pegar uma retroescavadeira para passar em cima de um pelotão da polícia em greve ou de inimigos, ele passa. E não foi ele, né? Foi o irmão dele, mas está em família. Foi o Cid Gomes. O que eu quero colocar aqui, que o Ciro Gomes também não mede palavras e esforços para chegar ao poder,
mesmo que carregue ali uma garrafa de uísque e brigue num restaurante com as pessoas que estão ali. Ciro Gomes agora se volta contra aquele que ele foi ministro, e ministro da Educação, ele foi ministro de Lula, e ele esperava mesmo ser acolhido pelos braços calorosos do PT para ser o presidente da esquerda. Mas o que acontece com Ciro Gomes? É mais um lacrador e que não tem crédito algum. E a oração, o pedido dos esquerdistas é: Ciro Gomes, lacrai por nós. Ana Paula, há pouco nós falávamos, né, do Supremo, né? Lembrando que o Supremo autorizou a prisão em segunda instância, prendeu o Lula. Logo depois, reviu essa decisão, soltou o Lula. E, mais recentemente, nesse ano, liberou os direitos políticos do ex-presidente. Depois de anos de tentativas da defesa, nesse ano houve essa aceitação e Lula voltou agora ao cenário político, né, Ana? Então, Matos, tudo muito óbvio, né? Que o STF é uma instituição importantíssima na nossa construção aí como uma república federativa, mas que é preciso salvar o STF dessa composição do STF. Né? Esses ministros aí, eles apequenam muito o STF e a Constituição e a Corte, que é uma Corte Constitucional importantíssima, né, no nosso país. E hoje, infelizmente, essa composição do STF tem um bandido de estimação. Como você muito bem colocou, esse bandido tem nome e sobrenome, né? Que é Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, uma briga entre Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva, eu pego meu balde de pipoca e eu torço para a briga, viu, Matos? Porque nessa briga aí, as palavras que sairão de cada um vai exatamente mostrar o que a esquerda é no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no mundo. A atual esquerda hoje é autoritária, ela quer mais Estado, ela quer o Estado no seu bolso, no seu pescoço, na sua vida, ditando o que você deve tomar ou não, dentro da sua autonomia médica com o seu médico, se o seu filho tem que usar máscara ou não, se você tem que fechar o seu estabelecimento ou não, se você pode reclamar de ministros, se você pode reclamar de congressistas ou não. A esquerda no Brasil, não pensem, né, vocês aí que agora que o Lula tem um discurso, Lula vai aparecer com um discurso moderado, o Ciro também já deu uma repaginada, terninho Armani, florzinha na mão, discurso manso, fala mansa. A esquerda não quer nada disso. A esquerda quer voltar ao poder no Brasil exatamente para controlar a sua vida, para ditar o que o Estado, como o Estado vai interferir na sua vida, além de, claro, né, usar o que nós vimos aí, eu falo de cadeira, usar ministérios e secretarias como tentáculos de esquemas corruptos, como o PT usou durante muitos anos o próprio ministério, o então Ministério do Esporte no Brasil. Então, nessa briga aí, eu torço pela briga, porque quanto mais eles falarem, quanto mais eles criticarem um ao outro, mais o brasileiro vai ter mais noção ainda do que essa esquerda, ou de Ciro ou de Lula, realmente quer para o Brasil. Rapidamente para fechar com você, né, Constantino, curioso que como o Ciro tenta brigar com o Lula para virar notícia e o Lula fica quietinho na dele, não aparece nas manifestações, não discursa e vai costurando aí nos bastidores da política. Para fechar com você, Constantino. É isso, né? Ciro Gomes, nesse caso, tem que torcer não só pela briga, como concordar com o que um diz sobre o outro. Né? O que o Ciro Gomes acusou o Lula de ser e o PT de fazer, ele está certo nisso. E qualquer resposta que ele receba em relação à sua postura, o PT vai estar certo também. Ciro Gomes é um destemperado. Né? Esse figurino novo com o João Santana, do Ciro, Paz e Amor, é menos
convincente do que o Superman bissexual que estão querendo emplacar aí, né? Não cola. E essa turma não se deu conta de que nós vivemos na era das redes sociais. Acabou, não dá mais para você impor uma narrativa só com base em acordão com meia dúzia de veículos de comunicação. Todo mundo vê fora da bolha o que está se passando. Todo mundo tem a imagem da retroescavadeira avançando em cima de policiais, ou então do irmão, pilotada pelo irmão de Ciro Gomes, ou então as várias respostas atravessadas e um tanto inflamadas, né, que o Ciro Gomes já deu a inúmeros indivíduos. Então, não cola, né? Agora, no caso específico do que ele acusa o PT de ser e fazer, ele está certo nisso. Ele só esquece que ele é comparsa. Ele só esquece que ele está acusando por um oportunismo, para tentar ocupar um nicho, se colocar como a esquerda que não é o Lula, que não carrega a peixa toda ali do escândalo de corrupção e tudo mais. Mas não vai colar, né? As intenções de votos nessas pesquisas um tanto questionáveis que colocam... O Bernardi até atualizou 170 alguma coisa, eu achava até que era mais. Já achava que tinha chegado já em 200% de chance do Lula ganhar no primeiro turno. As pesquisas mostram que mesmo um viés de esquerda, o Ciro Gomes está lá embaixo. Ninguém quer saber do Ciro Gomes, ele acha que vai se repaginar e reposicionar como alguém moderado de centro. Boa sorte com isso, vai enganar só os bobocas do MBL, que também de boboca não tem nada, são oportunistas.